Olá! Hoje vamos conversar sobre dor crônica. Aquela dor que nos acompanha durante o dia inteiro e nós muitas vezes nem sabemos de onde ela vem, por que ela está ali. Eu não caí, eu não me machuquei, eu não sofri nenhum acidente e ela está ali incomodando. Muito comum na região do pescoço, atrás, e na região das costas, embaixo, na região da lombar. Muito comum isso acontecer. Dor de joelho, dor no cotovelo. São dores crônicas, aquelas que aparecem no decorrer da nossa vida. Pois bem, olha só. Antes de falar sobre especificamente a dor, você já imaginou como a dor atrapalha a execução dos movimentos? Qualquer movimento. Pode ser um movimento do dia a dia, de varrer uma casa, de carregar um peso. Pode ser um movimento de um esporte que eu pratico e eu não consigo fazer ele bem, porque me dói. Pode ser um movimento na academia, de um exercício que eu gostaria de fazer, que eu preciso fazer e não estou fazendo, porque me dói. Como essa execução de movimento com dor ou desconforto pode gerar uma lesão? Olha só, muitas vezes nós temos desequilíbrios na musculatura, na comunicação entre o sistema nervoso e a musculatura. E muitas vezes é isso que gera dor crônica. E quando eu digo muitas vezes, eu estou falando de cada 10 pessoas, 8 têm esse tipo de problema. E não importa a população, pode ser atleta, pode ser idoso, pode ser adulto, pode ser ativo, pode ser sedentário, não importa. A cada 10 pessoas, 8 têm esse problema. É um número gigante de pessoas que têm dores ou desconfortos gerados por desequilíbrios neuromusculares, ou seja, a comunicação do sistema nervoso com a musculatura. Olha só, vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês. Olha só aqui, ó. Vamos dizer que tem uma pessoa correndo. Eu sei, eu desenho muito bem. Não precisa me dizer. Mas olha só, este pé está entrando em contato com o solo, ó. O solo está aqui. Toda vez que isso acontecer, vários sinais, a visão, eu estou vendo que eu vou colocar o pé no chão. O conhecimento já pré-adquirido, eu sei que eu vou colocar o pé no chão durante a corrida. Eu estou no ar e vou colocar o pé no chão. O primeiro contato do pé no solo, eu estou sentindo que eu estou colocando o pé no chão. Todos esses sinais, todos eles. Visão, eu sei. O pé em contato com o solo. Todos esses sinais vão partir daqui, de toda essa musculatura inferior, vão correr um caminho pela coluna cerebral, pela coluna vertebral, até o cérebro. Esses sinais vão avisar o cérebro, olha, eu vou colocar o pé no chão. E o cérebro vai dizer, bem, se você vai colocar o pé no chão, vou fazer a volta de azul, então eu vou mandar um comando para os músculos do quadril estabilizarem o quadril e para os músculos que freiam esse movimento frearem esse movimento. É isso que acontece. Agora, eu estou correndo. Eu sei, eu deveria ser artista. Eu estou correndo. E eu tenho uma dor. Vamos dizer no quadril, em qualquer local. Eu tenho uma dor. Estes sinais, neste caminho,
quando cruzarem a dor é um sinal maior do que qualquer outro sinal que eu precise enviar para o cérebro. Então esses sinais aqui vão chegar distorcidos no cérebro. E a resposta do cérebro vai ser distorcida também. Isso é que se chama desequilíbrio neuromuscular. Isso é que provoca o desequilíbrio muscular em função do sistema nervoso. A comunicação não está boa, está falha a comunicação. E se você insistir em fazer qualquer exercício nessa situação, a probabilidade de ir agravando pouco a pouco o problema, o quadro álgico, é maior ainda. Você só vai estar piorando o sistema. Só vai estar piorando o quadro. É isso que acontece, é isso que eu estou propondo conversar com você hoje. Isso se chama propriocepção, ou seja, os sentidos que vêm externamente para o nosso corpo, que ativam o sistema nervoso, que vai comunicar o cérebro, que o cérebro vai enviar comandos para a musculatura. Esta comunicação, esse caminho, vamos dizer que tem que estar limpo, tem que estar perfeito, tem que estar funcionando muito bem, ou nós vamos ter problemas. É assim que essas lesões provocam desequilíbrios nesse trabalho muscular. Como eu disse antes, esse tipo de problema atinge 80% das pessoas. E quando o problema é neuromuscular, desequilíbrios desse sistema todo que eu mostrei para vocês, não existe exercício que faça isso voltar a funcionar. Por quê? Porque em função da dor, o sistema nervoso não manda os comandos certos. Então não adianta você querer fazer o comando certo se o cérebro não manda sinais nervosos para os lugares certos. Então existe um grupo de músculos muito ativo pelo sistema nervoso e existe um grupo de músculos inibidos, com pouca ativação pelo sistema nervoso. E esse desequilíbrio causam as dores. É esse desequilíbrio. Então, quando o problema é neuromuscular, não adianta fazer exercício, não existe exercício. E o que fazer então? Bem, o que fazer é dentro do que eu trabalho. Aprendi com o professor Ivan Jardim no método R2FT e coloquei para mim a realidade criando o meu método, o método Tônus. Muitas vezes me perguntam, você trabalha com liberação miofacial? Veja bem, eu não trabalho com liberação miofacial. Eu utilizo a liberação miofacial dentro do meu programa de treinamento. A liberação miofacial é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada para todo esse sistema funcionar bem. A liberação miofacial é boa? Sim, é boa. Elimina um quadro de dor? Sim, elimina um quadro de dor, mas ela atinge a consequência, ela não atinge a causa. E nós queremos a causa. A educação física pensa como um globo, como um todo. Ela quer atingir o movimento perfeito, eficaz, sem dor, fácil de fazer. É isso que nós procuramos no método Tônus. Pois bem, como eu utilizo essa liberação miofacial? Falei antes que determinados grupos musculares estão muito ativos. Por consequência, o grupo oposto está muito desativado. Você pode perguntar, como assim, professor? Voltemos ao quadro. Olha só. Vou apagar aqui. Meu braço. Cotovelo. Antebraço. Meu braço, cotovelo, antebraço e minha mão. Ok? Toda vez que o meu bíceps
for ativado para fazer uma flexão, toda vez que o meu bíceps for ativado, o meu tríceps tem que ser desativado. Por quê? Porque o meu bíceps faz a contração e o meu tríceps faz a extensão. Então, para mim conseguir flexionar, o meu tríceps tem que ser desativado pelo sistema nervoso. Ele não pode contrair, porque se ele contrair, eu não consigo flexionar o braço. Correto? Como a dor e como os desequilíbrios neuromusculares causam exatamente isso, um lado muito ativado, o outro lado muito desativado, muito inibido, que nós falamos, o que a liberação miofascial procura fazer? Ela procura diminuir os níveis de ativação da musculatura muito ativada. Diminuindo a ativação, você já se aproxima de um equilíbrio melhor. Imagina, muito ativado aqui, desativado aqui. Eu diminuo a ativação. Eu já me aproximei. Eu já melhorei esse quadro. As dores normalmente somem neste momento. Mas é só isso? Eu disse que melhorou. Eu não disse que ficou perfeito. Logo depois da liberação miofascial, na mesma sessão, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ativar aquela musculatura que vinha recebendo pouco sinal elétrico do sistema nervoso. Por quê? Porque o sistema nervoso, o cérebro, ele desaprendeu a fazer aquele movimento. Imagina um movimento, é uma dor crônica, é uma dor que há anos você vem instalando esse quadro. Então o cérebro, com o tempo, parou de utilizar. Esse músculo não faz mais isso, eu vou pegar outro músculo para fazer isso. Então os músculos estabilizadores do quadril, que mantêm a articulação do quadril ou qualquer outra articulação presa, eles pararam de funcionar. Mas a articulação tem que ficar presa. Quem vai fazer essa função normalmente são os músculos motores, aqueles músculos que promovem o movimento. Mas eles não foram feitos para isso. Eles passam do ponto. Eles são muito fortes e acabam causando cisilhamento. Então, a articulação solta, o músculo motor vem lá e pá, prende. Solta e prende, solta e prende. Com o tempo, os desgastes de articulação, os famosos desgastes de articulação. Ah, isso só vem com o tempo, é normal. Como assim é normal? Não é normal. Não pode ser normal. Acontece muito por causa desses pequenos impactos durante a vida. É isso que acontece. Então, através de alguns exercícios estáticos, isométricos, parados, você diminuiu a carga elétrica de um lado. Como vai aumentar do outro lado? Nós trabalhamos aqueles músculos do outro lado. Em trabalhos isométricos parados de em torno de 10 segundos. O suficiente para o aviso do músculo ir até o cérebro e voltar. Ó, você tem que contrair esse músculo. Você tem que começar a contrair esse músculo. E com o tempo o cérebro aprende novamente a contrair aquele músculo. Pois bem, foi feito a liberação. Foi feito a ativação. O que se espera depois disso? Todo esse processo se chama reprogramação motora. Ou seja, o cérebro entendia o movimento de uma maneira, nós apagamos, vamos dizer assim, aquela maneira e reprogramamos o movimento através de liberação miofascial e exercícios específicos de ativação nervosa, neuromuscular. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar em exercícios um pouco mais complexos e com movimento, isométricos e com movimento. Se chama controle motor. Aos poucos nós vamos ingressando exercícios cada vez mais complexos e com uma carga mais elevada, para o corpo aos poucos aprender a integrar todos os sistemas do corpo, quadril,
ombro, perna, braço, costas, peito. Aos poucos, você vai fazendo exercícios mais complexos e que demandam necessariamente todas essas musculaturas. E o mais importante, que as suas musculaturas estabilizadoras são capazes de sustentar o movimento. O objetivo é esse. Um pouco antes de um movimento fazer, sem você pensar, o cérebro manda o seu músculo estabilizador trancar aquela articulação, para você fazer o movimento através dos músculos motores de uma maneira mais segura para a articulação. E é isto que o método se propõe a fazer. O cérebro aprender que antes de determinados movimentos ele tem que proteger aquela articulação com os músculos estabilizadores e não com a musculatura motora. Tá ok? Fez todo esse controle motor. Você está pronto para treinar. Então o método Tônus, o método que eu criei, exatamente se prontifica a fazer isso. É uma intervenção de saúde. O que você prefere? Fazer um treino ou fazer uma intervenção de saúde que vai lhe treinar com saúde? Alcançando o mesmo objetivo, mas cuidando primeiro da sua saúde. Primeiro nós vemos a dor, ou algum movimento disfuncional que você tenha dificuldade de fazer, ou que você não consiga fazer dentro de parâmetros técnicos aceitáveis. Nós estamos falando de sistema nervoso. Não queremos nada mais do que a excelência do sistema nervoso funcionando. Para, sim, o movimento ficar dentro de parâmetros aceitáveis, que não vão causar esse desequilíbrio novamente. Porque lembra, são os movimentos que causam o desequilíbrio. E o desequilíbrio causa o aumento do movimento defeituoso, que gera a dor, que dificulta o movimento. É um círculo vicioso. Temos que interromper esse círculo. Primeiro a dor, depois a função muscular que eu acabei de explicar. E depois o treino. Se durante o treino causou alguma disfunção, você continua no seu dia a dia. Voltamos para ajustar as funções e voltamos para o treino. Você está treinando sempre de uma maneira mais eficiente, mais fácil e mais efetiva. E sem dor. Esta é a proposta do meu método. Então, se investiga a dor, se faz a liberação miofascial, se faz a reprogramação neuromotora desses movimentos, se faz o controle motor e vamos ao treino. Seja ele musculação, seja ele esporte, seja ele funcional, seja ele natação, seja ele qual for. O treinamento é exatamente como você conhece. Normalmente o que acontece? Você chega para treinar, a primeira coisa que acontece? Vamos para o treino. E todo o histórico anterior. Já lhe aconteceu de estar treinando? Eu estou com uma dor. Estou com uma dor. Ah, então não vamos fazer esse exercício. Vamos alongar. Pense bem, o alongamento é uma intervenção de saúde. Será que ele serve para tudo? Será que ele serve para qualquer coisa? Por que alongar um músculo fraco? Ele já está fraco. O alongamento diminui as sinapses nervosas e ele já está fraco. Então eu só vejo uma situação em que o alongamento faria bem numa intervenção de treino. É quando o músculo está forte e facilitado, muito ativo. Então ele está doendo, ele é muito forte e muito ativo. Em qualquer outra situação não vejo a necessidade de um alongamento. A neurociência mostra isso. O sistema neuromuscular mostra isso. Sou eu que estou falando? Não, são os livros de fisiologia e de neuromotricidade que estão falando isso. Então, feito tudo isso, fez os exercícios mais complexos. As dores sumiram. Os padrões estão aceitáveis. Se você voltar a dificultar, retornamos ao processo para fazer seu treino com mais segurança, sem riscos grandes de gerar lesão. Essa é a minha proposta dentro da educação física.
A educação física é da área da saúde. Então, a minha proposta é você ter saúde. Agora, que tipo de avaliação você faz? Exige avaliação física. Exige avaliação física. Pulmonar, de VO2 máximo. Cardíaca, que são os limiares cardíacos. De força e resistência, que são as avaliações musculares. Clínicos, de sangue, colesterol, HDL, LDL, glicemia. Como você vai treinar se eu não sei nem se você está dentro dos parâmetros ideais? Se você é um pré-diabético ou não? O treino é de uma maneira se você é pré-diabético, é de outra se você não é pré-diabético. Avaliações funcionais, se a sua musculatura, se o seu corpo está funcional, está fazendo os movimentos com uma função fácil de fazer. Avaliações core, que entra exatamente esse método, que é uma avaliação com as mãos, palpável. Você pressiona a região para ver se ela está ativa ou não, vai gerar dor ou não. Em cima disso se inicia a intervenção de saúde. Esse era o meu recado hoje. Espero ter ajudado você. Tem dúvida? Quer conversar? Quer saber alguma coisa? Coloca nos comentários aqui embaixo. Vai ser um prazer conversar com você. Um abraço e até mais.